O silêncio da noite no edifício São Rafael sempre foi um silêncio denso, carregado de histórias não contadas e de ecos de vidas passadas que se recusam a partir. Eu, um simples morador no 5º andar, nunca esperei fazer parte dessas histórias. Muito menos de uma que começaria com uma mensagem de texto às 11h30 da noite. Meu nome é Alexandre, e minha vida era tão previsível quanto o tic-tac do relógio de parede. Até que a figura imponente e enigmática da síndica, a senhora Helena, irrompeu. Helena não era a típica administradora de condomínio, era uma mulher de 50 e poucos, com um olhar que parecia ler a alma e um porte que exigia respeito sem precisar pedir. Vestia-se sempre de maneira impecável, mesmo em altas horas da noite, e sua presença infundia uma mistura de admiração e um leve temor reverencial em todos os residentes. Naquela noite, a mensagem era breve, concisa, e com um tom de urgência que me gelou o sangue. Alexandre, preciso te ver. É urgente. Venha ao meu escritório, por favor. Sozinho. A palavra sozinho ecoou na minha mente como um tambor. O que poderia ser tão grave, tão confidencial, que exigisse minha presença na escuridão da noite, sem testemunhas? Minha curiosidade, esse motor incontrolável da natureza humana, acendeu-se de imediato, superando qualquer instinto de autoconservação ou de simples preguiça noturna. Vesti um casaco, chequei meu celular pela última vez e saí para o corredor acarpetado, onde a luz tênue dos lustres projetava sombras longas e distorcidas. O edifício São Rafael é uma joia arquitetônica do início do século passado, com tetos altos, molduras de gesso intrincadas e um elevador de ferro forjado e madeira, que sobe com um gemido nostálgico, como se lembrasse de todos os segredos que transportou. Enquanto descia, o ar ficava mais pesado, mais carregado da formalidade de Helena. E minha mente corria a 1000 por hora, tentando decifrar o enigma de sua chamada. Seria um problema com meu aluguel? Algum vizinho havia reclamado da minha música? Impossível. Ao chegar ao 1º andar, o elevador parou com um solavanco seco, e saí para o hall. Um espaço grandioso que de dia era luminoso e acolhedor, mas de noite era um labirinto, de mármore polido e espelhos antigos que devolviam minha imagem com um ar de conspiração. O escritório de Helena ficava no final de um corredor lateral, sempre trancado. Um santuário de ordem e eficiência que raramente se abria aos olhos dos inquilinos. Bati na porta 3 vezes, um ritmo que me pareceu alto demais no silêncio. Entre, Alexandre, disse sua voz, que era como veludo escuro, baixa e ressonante. Entrei. O escritório estava iluminado apenas por um abajur de mesa de bronze antigo, que projetava um círculo de luz sobre uma pilha de documentos e um mapa do edifício. Helena estava sentada atrás de sua escrivaninha de mogno, com as mãos entrelaçadas. E sua expressão era de uma seriedade pétrea, uma máscara de preocupação contida. Ela me convidou a sentar em uma cadeira de couro à sua frente, e o ranger do couro. Foi o único som que quebrou a quietude durante um longo e tenso momento. Obrigada por vir tão rápido, começou, sua voz mal um sussurro conspiratório. O que vou te pedir é da máxima confidencialidade, Alexandre. Se isso vier à tona, não só eu perderei meu emprego, mas o prédio inteiro pode enfrentar um escândalo, que colocaria em risco a reputação de muitas pessoas importantes que moram aqui. Meu coração disparou. Isso não era um problema de encanamento, era algo muito mais profundo. Algo que cheirava a intriga, a poder e aos segredos que a elite se esforça para esconder. Inclinei-me para a frente, minha curiosidade agora transformada em uma necessidade imperiosa. Dona Helena, pode confiar em mim. Do que se trata? O que a senhora precisa que eu faça? Ela me olhou fixamente, seus olhos escuros brilhando sob a luz do abajur, avaliando minha sinceridade, minha capacidade de lidar com a pressão, minha lealdade potencial. Preciso que você entre na cobertura do Comendador Almeida, disse finalmente. E o nome do morador mais rico e reservado do prédio me deixou sem fôlego. E preciso que você recupere algo que ele não deve saber que desapareceu. A cobertura do Comendador Almeida era uma lenda no edifício São Rafael. Um andar inteiro que ninguém via há anos, envolto em uma aura de mistério e luxo. Corriam boatos de que continha uma coleção de arte inestimável e que era protegido por um sistema de segurança mais sofisticado do que o de um banco suíço. A ideia de entrar lá, sem permissão, no meio da noite, era uma loucura. Uma violação de todas as normas que eu havia imposto a mim mesmo ao longo da minha vida. Dona Helena, a senhora está falando sério? Entrar na cobertura? Isso é invasão.
Eu disse, minha voz mal um fio, tentando processar a magnitude de seu pedido. Ela sorriu, um sorriso pequeno e tenso que não chegava aos olhos, e tirou de uma gaveta uma chave mestra antiga, de bronze, com design ornamentado e um peso considerável. Eu tenho acesso a tudo neste prédio, Alexandre. E não é invasão se a síndica te pede para proteger os interesses da comunidade. É um ato de serviço. Ela me explicou a situação com uma calma assustadora, como se estivesse pedindo sal. O comendador Almeida, um colecionador de antiguidades e um homem de negócios obscuro, estava envolvido em uma disputa legal internacional de alto risco. Um documento crucial, um diário pessoal que continha informações comprometedoras sobre transações financeiras ilícitas e nomes de figuras políticas poderosas. Havia sido escondido em sua cobertura, e agora estava em perigo de ser descoberto. O comendador Almeida está viajando, e sua equipe de segurança virá amanhã de manhã, para fazer uma limpeza de documentos sensíveis antes que a Polícia Federal chegue. Continuou Helena, sua voz agora mais firme, mais imperativa, pintando um quadro de urgência. Esse diário não pode cair nas mãos de ninguém, Alexandre. Não por causa do comendador, mas por mim. E pela estabilidade deste prédio. Há coisas nesse diário que nos afetam a todos. Ela me mostrou uma fotografia do objeto, um pequeno caderno de couro vermelho desgastado, com um fecho de ouro e as iniciais JV gravadas na capa. O diário está escondido em um cofre atrás da biblioteca principal. Disse, deslizando uma planta da cobertura em minha direção, marcando um ponto com uma caneta vermelha. O cofre tem um código de 4 dígitos. Eu sei. É o ano de nascimento da mãe dele. 1942. 4192. Memorize, não anote. A precisão de sua informação era assombrosa, revelando uma rede de vigilância e conhecimento, que me fez perceber que Helena era muito mais do que uma simples síndica. Ela era guardiã dos segredos do São Rafael, a tecelã de suas intrigas. A adrenalina começou a correr em minhas veias, substituindo o medo pela excitação. Era como se ela tivesse me oferecido um papel principal em um filme de espionagem. Uma oportunidade de escapar da monotonia da minha vida e de fazer algo verdadeiramente épico. E se me pegarem? Perguntei, embora eu já soubesse que minha resposta seria um sim incondicional. Não vão te pegar, respondeu ela, com uma certeza que me tranquilizou de imediato. O sistema de segurança está desativado temporariamente, só para você. Você tem 40 minutos. Depois disso, ele será reativado, e ninguém, nem mesmo eu, poderá te tirar de lá. Ela me entregou a chave, que estava fria e pesada em minha mão, e um pequeno walkie-talkie. E eu te guiarei daqui. Não fale a menos que seja absolutamente necessário. Seja uma sombra. Lembre-se, Alexandre, a discrição é a chave. E a recompensa, se você for bem-sucedido, será algo que mudará sua vida. Algo que você merece pela sua coragem e seu silêncio. Saí do escritório com o coração batendo forte, a chave no bolso. E a sensação de que acabará de assinar um contrato com o destino, um destino perigoso. O elevador subiu desta vez sem seu gemido habitual, como se soubesse da seriedade da missão que me esperava no andar mais alto do edifício São Rafael. Ao sair, a atmosfera era completamente diferente da do meu andar ou do hall. O corredor da cobertura era de um luxo sóbrio, com tapetes persas e paredes forradas, em seda de um tom bordô profundo, que absorvia a pouca luz que chegava. Aproximei-me da porta dupla de mogno do apartamento do comendador, minha mão tremendo. Levemente enquanto inseria a chave mestra na fechadura, um ato de traição. O metal frio da chave contra a madeira polida me lembrou a gravidade da minha ação. O clique foi surpreendentemente silencioso, um som quase imperceptível que, no entanto, ressoou no meu ouvido como um tiro. Abri a porta apenas o suficiente para deslizar para dentro. E o cheiro de couro velho, de tabaco caro e de poeira de antiguidade me atingiu de imediato. O ar era denso, parado, como se ninguém tivesse respirado profundamente ali em meses. Um aroma de riqueza esquecida e de segredos guardados a 7 chaves, longe da luz do sol. O apartamento era imenso, uma extensão de escuridão interrompida pela luz da lua, que se filtrava pelas janelas panorâmicas, revelando silhuetas de móveis caros. Peguei o walkie-talkie e sussurrei, estou dentro. O silêncio é total. A voz de Helena, tranquila e profissional, respondeu no mesmo instante, perfeito. Vá para a biblioteca.
Fica no fundo, à esquerda do grande salão. Mova-se com cautela. Alexandre. Embora o sistema principal esteja desligado, há sensores de movimento nas obras de arte. Não toque em nada. Absolutamente nada. Apenas se concentre no seu objetivo. Atravessei o salão, sentindo a imensidão do espaço, a riqueza que me cercava. E a vulnerabilidade de estar ali, um intruso em um mundo que não era o meu. Meus olhos demoraram um momento para se acostumar com a penumbra, mas a luz prateada da lua cheia era suficiente para guiar meus passos através do labirinto de luxo. Vi um piano de cauda coberto com tecido, um lustre de cristal que pendia, como uma joia escura do teto, e uma lareira de mármore preto que dominava a parede. Cada objeto parecia ter um valor inestimável, e meu instinto gritava para eu fugir. Mas a promessa de Helena, a recompensa extra, me mantinha firmemente ancorado à missão. Cada passo no tapete grosso era um ato de fé, uma tentativa de ser o mais leve possível. O salão estava cheio de estátuas de mármore e quadros cobertos com lençóis brancos, como fantasmas silenciosos que observavam meu avanço com desaprovação. Cheguei à biblioteca, um espaço circular com estantes que se elevavam até o teto, cheias de livros encadernados em couro, que pareciam conter a sabedoria do mundo. A luz da lua iluminava o centro da sala, criando um ambiente teatral, perfeito para o drama que se desenrolava na quietude daquela madrugada. O cheiro de papel velho e de encadernação de couro era inebriante, um perfume de conhecimento. Parei por um momento, apesar da urgência, para admirar a escala da coleção, perguntando-me que tipo de homem acumula tanto saber e tanto segredo em um só lugar. Estou na biblioteca, Helena. É impressionante, sussurrei, admirando o local. Não se distraia. O cofre está atrás da estante central, aquela que tem uma escada caracol acoplada. Procure um livro com a lombada verde esmeralda. O título é Os Contos de Canterbury. Puxo para você. É o mecanismo de abertura. Segui suas instruções, meus dedos roçando as lombadas dos livros, procurando a cor exata. O verde esmeralda era vibrante, destacando-se sutilmente entre os tons apagados do couro. Eu puxei, e com um rangido surdo, o som de metal sobre metal, a estante deslizou para o lado, revelando um cofre de aço escuro, embutido na parede de pedra. O mecanismo era engenhoso, digno de um filme de espionagem, e me fez sorrir, pela ironia de estar vivendo minha própria aventura cinematográfica naquele momento. A visão do cofre me deu um arrepio de excitação e pânico em partes iguais. Era o ponto de não retorno, o momento em que minha participação se tornava irreversível. Ajoelhei-me, peguei a pequena lanterna do meu bolso e a apontei para o dial do cofre. O aço era frio ao toque, e a superfície estava polida por anos de uso discreto. O código, Alexandre, 4192. Gire para a direita até o 4, depois para a esquerda até o 1, para a direita até o 9, e finalmente para a esquerda, até o 2. Faça devagar. O menor erro e o sistema será bloqueado completamente. Minhas mãos, apesar do meu esforço para manter a calma, tremiam levemente. O som do dial girando era um rangido metálico que parecia se amplificar no silêncio. Um som que me fazia sentir como se estivesse gritando minha presença para todo o prédio. Girei para a direita, passando o 4, e depois voltei com precisão, sentindo o clique. Suave e satisfatório quando o número se alinhou. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. 4, pronto, sussurrei no walkie-talkie, minha voz tensa pela concentração. Bom. 1, respondeu Helena, sua voz uma âncora na tempestade dos meus nervos. Girei para a esquerda, o dial parecia pesado, resistente, como se estivesse protegendo zelosamente os segredos que guardava. 1. Outro clique. O processo era lento, agonizantemente lento, cada segundo se esticando como chiclete, aumentando a pressão. Eu podia sentir o pulso batendo nas minhas têmporas, e o cheiro de metal e poeira se intensificava. O tempo estava se esgotando. Eu tinha apenas mais 20 minutos antes da reativação. A imagem do diário de couro vermelho, o objeto da minha missão, havia se gravado na minha mente. Uma obsessão que me impulsionava a seguir em frente apesar do risco iminente. 9. O giro para a direita foi mais rápido, impulsionado por uma onda de impaciência. Minha respiração havia se tornado superficial, e eu podia sentir o suor frio na minha testa. O 9 se alinhou, e o clique foi mais forte, mais ressonante, quase um grito de vitória.
Faltava apenas o último número, o 2, o que decidiria meu sucesso ou meu fracasso. O último, Alexandre. Concentre-se. 2. Gire para a esquerda. E faça com fé. A palavra fé me surpreendeu, um toque de emoção na voz normalmente imperturbável de Helena. Isso me deu uma pausa, um momento para lembrar por que eu estava ali, pela curiosidade, pela aventura, e pela promessa de algo maior do que minha vida atual. Girei para a esquerda, meus olhos fixos no dial, minha mente vazia de todo pensamento. Exceto o número 2. O dial parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperei, prendendo a respiração, o coração batendo com a força de um motor. E então, um som. Não um clique, mas um tunk profundo e satisfatório. O som dos pinos de aço se retraindo, liberando a porta do cofre. Um arrepio de triunfo percorreu minha espinha. Eu havia conseguido. Abri a porta do cofre. Dentro, não havia barras de ouro nem maços de dinheiro. Apenas o pequeno caderno de couro vermelho, exatamente como na fotografia de Helena. Estava sobre uma pilha de cartas antigas e um relógio de bolso de ouro. Eu o peguei com cuidado, sentindo o peso da história e o perigo em minhas mãos. O couro era macio e frio, e o fecho de ouro brilhava fracamente sob a luz da minha lanterna. Eu o peguei, Helena. O diário vermelho. Intacto. Não o abri, sussurrei, minha voz cheia de alívio. Excelente, Alexandre. Você é incrível. Agora, saia daí. Você tem 15 minutos. Volte pelo mesmo caminho. Não pare. E, por favor, não olhe o conteúdo. O que ele contém é mais perigoso do que o próprio comendador. É um veneno para a mente. Guardei o diário no bolso interno do meu casaco, sentindo sua forma retangular. Contra o meu peito, um segredo compartilhado que me unia a Helena de uma maneira inesperada. Fechei o cofre, girei o dial para que parecesse intacto, e deslizei a estante para sua posição original, apagando toda evidência da minha intrusão noturna. Levantei-me, sentindo o peso da responsabilidade e a euforia do sucesso. A missão havia sido um sucesso, mas a verdadeira aventura, eu sentia, mal estava começando. A saída foi mais rápida, impulsionada pela urgência do tempo e pela satisfação do sucesso. Eu me movi como um fantasma através do grande salão, evitando as sombras e os móveis. Sentindo a pressão dos minutos que se evaporavam rapidamente no ar. Ao chegar à porta principal, eu a abri com a mesma cautela, saí para o corredor. E fechei a porta dupla com a chave mestra, certificando-me de que o clique final fosse tão silencioso quanto o primeiro. Missão cumprida. Agora, o retorno. A viagem de volta no elevador foi um contraste total com a subida. Agora, o elevador parecia flutuar, me levando de volta à realidade com uma calma que não refletia a tempestade de emoções que se agitava dentro de mim. O diário no meu bolso era um peso tangível, a prova da minha audácia e minha lealdade. Cheguei ao primeiro andar, e o hall já não me parecia um labirinto de conspiração, mas um portal que me devolvia a minha vida, uma vida que já não seria a mesma. Voltei ao escritório de Helena. A porta estava entreaberta, me convidando a entrar. Ela continuava sentada no mesmo lugar, sob o círculo de luz do abajur de bronze. Mas sua postura havia relaxado levemente, e havia uma faísca de antecipação em seus olhos. Fechei a porta atrás de mim, e o som do fecho foi um selo no segredo. Aproximei-me da escrivaninha e tirei o diário do meu casaco, deslizando sobre o mogno. Aqui está, Dona Helena. O diário vermelho. Intacto. Não o abri. Ela pegou o caderno com uma reverência quase religiosa, seus dedos acariciando o couro. Abriu-o brevemente, checando uma página aleatória, e depois o fechou com um suspiro profundo. Um suspiro que parecia liberar anos de tensão e preocupação acumulada. Alexandre, você não tem ideia do favor que me fez. Isso é mais do que um documento. É a chave para a estabilidade deste prédio, e para a tranquilidade de muitas pessoas. Ela se levantou da cadeira, e pela primeira vez, eu a vi vulnerável, humana, agradecida. Caminhou até a janela, olhando a cidade adormecida, e o silêncio se instalou novamente. Um silêncio diferente do de antes, um silêncio de cumplicidade e de vitória compartilhada. Eu permaneci de pé, esperando, a adrenalina diminuindo, deixando um rastro de cansaço. A recompensa. A promessa de algo que mudaria minha vida. A tensão era palpável. Uma corda esticada entre nós dois, prestes a se romper com a revelação. Sente-se,
Alexandre. Vamos falar sobre o que vem agora. Vamos falar sobre sua recompensa. Sentei-me novamente na cadeira de couro, minha mente tentando adivinhar o prêmio. Um aumento no meu salário como inquilino? Um apartamento maior? Dinheiro vivo? Qualquer coisa que ela oferecesse seria bem-vinda, mas a forma como ela havia dito, com aquela promessa de mudança de vida, sugeria algo muito maior, mais pessoal. Ela se virou, e seu olhar era agora suave, quase maternal, mas com um brilho de astúcia que nunca a abandonava, o brilho de uma mulher que está sempre um passo à frente. Dinheiro é fácil, Alexandre. Um cheque, um depósito. Isso não é uma recompensa extra. Uma recompensa extra é algo que só eu posso te dar, algo que tem um valor incalculável. Neste mundo de segredos e aparências em que vivemos no São Rafael. Ela se aproximou da escrivaninha, apoiou as mãos no mogno e se inclinou em minha direção. Sua voz baixando para um tom íntimo, quase inaudível, forçando-me a inclinar também. O ar se carregou de uma eletricidade inesperada, uma intimidade forçada pelo segredo. Alexandre, sussurrou, e a forma como ela pronunciou meu nome foi diferente, mais pessoal. Você provou ser o único homem neste prédio que tem a coragem e a discrição para lidar com a verdade. Você não é apenas um inquilino, você é um ativo, um aliado inestimável. Ela fez uma pausa dramática, deixando que suas palavras se assentassem no ar. O comendador Almeida não voltará. O que está neste diário o manterá ocupado. No exterior por muito tempo. A cobertura dele, o andar inteiro, ficará vazio. Minha mente começou a processar a implicação. A cobertura? O andar da lenda? A ideia era tão audaciosa, tão fora da minha realidade, que me custou um momento responder. A cobertura? Mas, Helena, isso é um sonho. Como eu poderia? Ela me interrompeu com um gesto da mão, uma negação suave, mas firme. Os ricos são previsíveis, Alexandre. Eles são comprados com dinheiro. Você é comprado com confiança. E eu preciso de alguém em quem eu possa confiar cegamente, alguém que me deva um favor tão grande que sua lealdade esteja garantida. Você é meu homem de confiança agora. Ela me entregou um jogo de chaves novas, brilhantes, que contrastavam com a chave mestra antiga. Estas são as chaves da cobertura. Amanhã de manhã, logo cedo, a equipe de mudança estará no seu apartamento. Não faça perguntas. Apenas empacote o essencial. E lembre-se, Alexandre, sua vida mudou. Agora você faz parte do jogo de poder do São Rafael. A cobertura é sua recompensa, mas também é sua nova responsabilidade. É um segredo entre nós, um pacto selado na escuridão desta noite. A magnitude da recompensa era avassaladora, um salto quântico no meu status de vida. Senti uma onda de gratidão, mas também um arrepio de compreensão. Minha vida já não me pertencia por completo, agora estava ligada aos segredos de Helena. Levantei-me, sentindo-me tonto, minha mente lutando para assimilar a realidade da situação. Um simples favor noturno, um ato de coragem impulsionado pela curiosidade. Havia me catapultado para um mundo de luxo e de intriga que eu nunca havia imaginado. Obrigado, Dona Helena. Não sei o que dizer. É incrível. Não a decepcionarei. Ela sorriu novamente, desta vez um sorriso genuíno, de satisfação e de poder. Eu sei, Alexandre. Por isso eu te escolhi. Agora, vá descansar. Um grande dia te espera. E lembre-se, o São Rafael tem muitos segredos. E você acabou de obter a chave de um deles. Seu olhar final foi uma mistura de aviso e promessa, um lembrete de que o preço da recompensa era o silêncio e a lealdade inabalável. Saí do escritório, as chaves da cobertura na mão, sentindo o peso do meu novo destino. O silêncio da noite já não era denso, mas vibrante, cheio de possibilidades. Subi no elevador, e desta vez, o gemido nostálgico do ferro forjado parecia um canto de boas-vindas, um hino à minha nova vida no andar mais alto do edifício São Rafael. A recompensa extra não era apenas um lugar para morar, era uma nova identidade. Um passaporte para o mundo secreto da síndica e suas intrigas. Na manhã seguinte, ao acordar no meu antigo apartamento, tudo parecia um sonho. Mas o jogo de chaves brilhantes na minha mesinha de cabeceira era uma prova irrefutável. Enquanto a equipe de mudança empacotava meus poucos pertences, olhei pela janela. E vi o edifício São Rafael, não mais como minha prisão, mas como meu reino, meu palco.
A história daquela noite, o favor, a tensão, a recompensa, tornou-se meu segredo. O alicerce da minha nova vida como morador mais importante do prédio. Esta história, amigos, não é apenas sobre um favor e uma recompensa. É sobre a curiosidade, sobre a coragem de dizer sim ao inesperado, e sobre como um único momento de audácia pode reescrever completamente o roteiro da nossa existência. Alexandre, o homem do quinto andar, se tornou o guardião da cobertura, o confidente da síndica, e a testemunha silenciosa dos segredos que se escondem por trás das fachadas elegantes. O que você faria se a síndica do seu prédio te pedisse um favor à meia-noite? Você se atreveria a entrar no apartamento mais misterioso, a arriscar tudo, por uma promessa vaga de uma recompensa extra? Ou você ficaria na segurança da sua rotina, deixando passar a oportunidade de uma vida completamente nova? A vida, muitas vezes, nos apresenta essas encruzilhadas disfarçadas de problemas menores. E é a nossa reação a elas que define o curso do nosso destino. Alexandre escolheu a aventura, e foi recompensado com sobras, não apenas com luxo, mas com o conhecimento e o poder que vem com estar no centro da ação. Agora, quero que pensem nisto. Qual vocês acham que é o verdadeiro segredo? Que a síndica Helena está protegendo? É apenas o diário do comendador Almeida? Ou há algo mais profundo, algo que envolve o próprio edifício São Rafael? Deixem suas teorias mais loucas e criativas nos comentários aqui embaixo. Quero ler suas interpretações desta história de intriga e poder. Vocês acham que Alexandre tomou a decisão certa ao aceitar a recompensa? Se esta história cinematográfica, cheia de tensão, mistério e reviravoltas inesperadas, manteve vocês grudados na tela, se sentiram a adrenalina de Alexandre ao girar o dial do cofre, então vocês precisam fazer duas coisas por mim. Primeiro, deixem o seu gostei neste vídeo para que possamos continuar criando conteúdo tão envolvente e cheio de gatilhos emocionais como este. E segundo, e mais importante, inscrevam-se no canal agora mesmo. Ativem o sininho de notificações para não perderem nem um único capítulo das histórias que reescrevem a realidade e exploram os limites da intriga. O edifício São Rafael é apenas o começo. Há muitos mais segredos esperando para serem revelados. Obrigado por me acompanharem nesta jornada à escuridão e ao luxo. Nos vemos na próxima história, onde a recompensa extra sempre é a verdade. Recuerden que cada rincón de este mundo tiene una historia que contar, y a veces, solo necesitamos estar en el lugar correcto en el momento adecuado para escucharla. A vida é um roteiro que escrevemos com cada decisão, com cada passo que damos. E Alexandre nos ensinou que a coragem é a tinta mais poderosa de todas. Mantenham seus olhos abertos, suas mentes curiosas e seus corações prontos para o inesperado. Porque nunca se sabe quando a síndica do seu próprio destino lhes pedirá um favor. Até a próxima, buscadores de mistérios, e que suas próprias histórias sejam tão épicas quanto esta. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta por aqueles que se atrevem a olhar. Obrigado por fazerem parte desta comunidade e por compartilharem sua paixão pelo mistério conosco. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo, onde continuaremos explorando o desconhecido juntos. Tchau e boa sorte em suas próprias aventuras noturnas. E lembrem-se, a cada história que contamos, a cada mistério que desvendamos, nós nos tornamos um pouco mais sábios e um pouco mais corajosos. O edifício São Rafael, com seus segredos e sua síndica enigmática, é um microcosmo do mundo em que vivemos, cheio de oportunidades e perigos ocultos. Abrace a incerteza, pois é nela que reside a verdadeira aventura. Que a sua jornada seja sempre repleta de descobertas e recompensas inesperadas.